Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Sou o pastor André, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Bengui 2, aqui da coordenação do pastor Renato. Estou à frente da Igreja Jax 2 e estarei aqui na lição de número 5, ensinando e aprendendo com todos vocês, você professor, você aluno, sobre o tema de hoje, que é casado ou solteiro. Eis a questão. Lá em 1 Coríntios capítulo 7. E a lição de hoje, ela tem 3 objetivos. E nós vamos aqui tentar passar para vocês esses objetivos para que possamos juntos aprender. E no domingo a gente poder passar para os nossos alunos o que a lição está nos pedindo. Então, o primeiro objetivo dessa lição é compreender o ensino bíblico sobre o casamento. O segundo objetivo é glorificar a Deus, independente do estado civil. E o terceiro objetivo é valorizar a comunhão e o serviço cristão. Então, nós estamos aqui para falar um pouco sobre casado ou solteiro. Eis a questão. Não sei se você é casado, se você é solteiro, ou se você está pensando em casar ou quer continuar solteiro. Essa lição é boa para você. Preste atenção, pegue um bloquinho de anotações, anote tudo, para que você fique fera no assunto. E quando chegue lá na sua classe, você vai desenvolver legal com a sua turma, com seus alunos. Vai ser muito boa. Essa lição, aliás, a revista desse trimestre, Coríntios, ela está excelente. É um tema atual. Não foge em nada o que nós estamos vivendo nas nossas igrejas no dia de hoje. E se vê que essa carta já foi escrita há muito tempo, mas ela é atualíssima. O nosso texto áureo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 17, diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Verdade prática, assim como apoiamos e promovemos o casamento, devemos apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus. Às vezes, nas nossas igrejas, ou na maioria das igrejas, a gente enfatiza muito somente o casamento. E nós vamos ver aqui na lição que as duas andam de mãos juntas, só que tem algumas regras. E se você conseguir seguir essas regras, faça da melhor maneira possível. A nossa introdução nos diz assim: Paulo agora trata de perguntas e assuntos específicos que chegaram até ele em uma carta enviada pela igreja coríntia. Ele passa de um tom de repreensão um tanto severo e corretivo para um tom pastoral e informativo, tratando de questões que requerem discernimento espiritual mais profundo e orientação pastoral. Agora Paulo vai tratar a igreja de Corinto como um pastor, orientando, cuidando desta igreja como para que ela possa crescer no seu desenvolvimento espiritual. Estavam acontecendo algumas coisas lá, alguns estavam com dúvidas e foram até Paulo através de uma carta para que ele pudesse tirar essas dúvidas. E a dúvida era no casamento, na viuvez e se tivesse ou pudesse ficar solteiro. Paulo, na sua sabedoria, ele escreve algumas coisas para essa igreja não mais ter essa confusão. Então, o primeiro ponto nosso é casar ou viver solteiro. O que você acha? Eu casei, não dava para viver solteiro. Existia uma condição muito grande para mim não ficar solteiro, ou seja, eu não tinha o dom de ficar solteiro. Eu precisava ter uma esposa, precisava de uma companheira, de uma mulher. Por isso que o subponto deles diz assim, é uma decisão a ser tomada. 1 Coríntios 7:1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Alguém estava perguntando para ele, o que eu faço, Paulo? Eu devo casar? E aí ele se coloca na situação dele, dizendo assim, vocês podiam ser igual eu.
eu não tenho necessidade de mulher nenhuma. Então é melhor que você não toque em mulher. Mas se você não se contém, case. Mas é uma decisão sua. Não é uma decisão do pastor, não é uma decisão do irmão, não é porque o seu amigo casou, a sua amiga casou, que você vai casar também. É uma decisão sua. Mas como eu falei no começo, existem as condições e nós vamos ver aqui essas condições. Decisão sua ou decisão a ser tomada. A propensão mais comum do ser humano é o casamento. Nesse versículo, Paulo trata da questão do celibato, um contraste com o casamento. A condição de solteiro, sinônimo de celibatário, não é para todos, tampouco deve ser buscada a fim de obter benefícios espirituais, mas algo a ser valorizado como dom especial. Preste atenção. Você quer ficar solteiro? Você não quer casar? Legal. Deus vai te honrar também. Porém, você tem que estar ciente de que você não precisa de mulher, né? Você não precisa de sexo, fazer sexo, ou pensar em sexo, ou ser atraído pelo sexo oposto, ou até do mesmo sexo. Então você tem que colocar na sua cabeça, eu quero servir a Deus na condição que eu estou, ou seja, solteiro. Ponha isso na sua cabeça, faça a autoanálise. Eu tenho condições de ficar solteiro, eu vou conseguir continuar com o meu ministério, estando na condição de solteiro. Se na sua autoavaliação você vê que você tem um dom, siga em frente. Faça o que você tem que fazer. Porém, se você, na sua autoanálise, notar que não tem condições, case-se. Paulo vem e aconselha e diz, porque melhor é casar do que abrasar, do que ficar aí fornicando, ficar por aí fazendo coisa errada e estando no ministério, né? E por você ser solteiro, você não é mais santo do que qualquer um, não é porque você não tem mulher que você não é mais santo que todos. Alguns recebem o dom do celibato, outros recebem o dom do casamento. Então, se você tem condições de continuar solteiro, amém, mas você não vai ser melhor do que o casado. Paulo, quando ele fala lá que o solteiro tem mais tempo para o Senhor, é verdade. Você não tem preocupação com nada, você vai trabalhar somente para o Senhor. Mas o casado, a preocupação dele vai ser com a esposa, com a casa, com os filhos. E aí o tempo dele é mais estreito, é menor. Porém, ele continua fazendo o mesmo serviço que você. Porém, você vai ter mais tempo, solteiro, né? Tome essa decisão e pense nisso. Alguns em Corinto argumentavam que a abstinência sexual os colocava em um patamar espiritual mais elevado. Paulo nega que seja o caso. Não é isso. Você não vai ficar ou não vai ser melhor do que o seu irmão ou irmã se você continuar sendo solteiro, sem fazer sexo, sem ter relações sexuais. Não é nada disso. O que Paulo está dizendo é que o celibato é um dom. É dom. Então você tem que ver se você tem esse dom, não é? Não é forçado como algumas religiões aí forçam as pessoas a seguirem, a ficarem solteiros. Está no regulamento da igreja lá, ó, não pode casar, não pode ter mulher, não pode ter filhos. É antibíblico até isso, porque os maiores homens da igreja, todos eles tiveram esposas e filhos, né? Os profetas tiveram mulheres e filhos. O Pedro, que foi o apóstolo, pastor da igreja, né, lá no começo da história, ele tinha uma mulher e provavelmente tinha filhos com esta mulher. Né? O exemplo foi da cura da sogra dele. Se tem sogra, tem mulher. Então, Jesus curou a sogra de Pedro, então ele tinha uma esposa. Então, é uma escolha pessoal que você vai ter que tomar analisando esse critério. Tem dom? Consegue ficar? Vá lá. Eu não consigo. Precisei casar. Tive que casar. Outra coisa do casar ou viver solteiro. Fidelidade conjugal. O que é a fidelidade conjugal? 1 Coríntios capítulo 7, verso 2 ao 5.
Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Você escolheu casar? Então você vai ter a ciência de que você vai ter uma mulher e você vai ter um marido. Isso é a base do casamento. Não existe harém para homens. E não existe homens para uma mulher. Existe uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Foi assim que Deus criou lá no paraíso. Ele criou Adão para Eva e Eva para Adão. Entendeu? Um casal. Então não existe você ter várias pessoas. Ah, não, eu vou ficar com um aqui, vou ficar com outro aqui. Eu vou casar, depois descaso e vou casar. Não, não, não. É até que a morte os separe, fidelidade conjugal. Né? A situação lá de Corinto era drasticamente distinta da sociedade atual. Diante dessa realidade, Paulo relembra aos Coríntios a importância da intimidade conjugal. O que é uma intimidade conjugal? Uma vez que a intimidade sexual cria entre os cônjuges uma união que vai além do mero prazer físico, a intimidade e a relação sexual pertence exclusivamente ao âmbito do casamento entre marido e esposa. Não é uma promiscuosidade. O que é uma promiscuosidade? É uma constante troca de parceiros. No casamento não existe isso. Eu não posso trocar como existe. O mundo faz isso. O mundo, aí as pessoas aí fora fazem isso. Nós não. Nós somos diferentes. Nós somos luz. Nós somos sal. Quando nós determinamos ficar com uma só pessoa, é até que a morte os separe. Eu não posso ficar com a minha esposa, ficar com a prima dela, ficar com a irmã dela, ficar com a amiga dela. Não existe isso. Isso é uma promiscuosidade. Eu vou trocar. Ou então, eu tenho a minha esposa e a gente vai para uma rave aí, fazer troca de parceiros. Né? Eu vou pegar a esposa do meu amigo, o meu amigo vai pegar a minha esposa. Isso é coisas do mundo. Não é assim que se faz uma vida de casado. Fidelidade conjugal. Eu tenho que ser fiel à minha esposa e ela fiel a mim. Você, professor, enfatize bem isso na sua classe. Né? Talvez tenha na sua classe pessoas, homens, na sua classe de homens, mulheres na sua classe de mulheres, jovens que estão passando por isso, ou pensando nisso, ou até mesmo vivendo essa situação. Então, enfatize bem que é errado, não é correto fazer isso. Está totalmente fora da Bíblia, fora das Escrituras Sagradas. Coloque bem para que eles possam entender que a fidelidade conjugal é algo que Deus honra e quer que nós estejamos também fazendo isto. Casar ou viver solteiro também, nós temos a abstinência do casamento. 1 Coríntios 7,5 diz assim: como vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Essa parte aqui acontece muito, irmãos, e eu quero que vocês entendam uma coisa, você que é casado, quando você tem uma briga com a sua esposa briga com você, a primeira coisa que se faz é você, principalmente as mulheres, elas não mais quererem se entregar para os seus maridos. Isso é perigoso, porque Paulo diz que é para se apartar um pouco, sim, mas é por pouco tempo e para se dedicar em oração, né? Não é por causa de birra, de briga, de confusão. Isso é o pior ou o maior erro que alguns casais fazem para castigar um ao outro. Ah, hoje você não vai dormir na minha cama. Hoje você vai dormir no sofá. Não, você vai ficar... não tem sexo, hoje não vai ter, até você não sei o quê. Não faça isso. O diabo, quando você faz isso, o diabo fica só batendo palma, porque é isso que ele quer. Sabe por quê?
Quando você faz isso por longo tempo, segundo o que Paulo escreve a Corinto, quando você faz isso por muito tempo, o diabo entra e começa a agir na vida do homem e na vida da mulher, porque o homem começa a desejar outra mulher, e a mulher começa a desejar outro homem, e aí entra um conflito dentro deste casamento, por causa da incontinência, ou seja, por causa do desejo. Aqui, ó, carne, né? A melhor coisa que tem no casamento é o sexo. O sexo é para o casamento, assim como o casamento é para o sexo. Então nós precisamos disso. Então não faça isso. Não castigue a sua esposa, não castigue o seu marido, para que ele não venha ficar sem essa parte do casamento. É a melhor parte, né? É a melhor parte. Quando Deus fala assim, ó, deixará o homem a sua casa, né, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa e serão uma só carne. Uma só carne é o sexo. Vai unir as duas pessoas no sexo. E aí você casa, e aí uma briguinha, uma confusão, traz essa abstinência sexual, que é um perigo. Não faça isso. No último parágrafo diz assim, ó, no penúltimo, o distanciamento sexual ou o desinteresse de uma das partes abre a porta para a tentação e dá a Satanás oportunidade para romper a união entre os cônjuges. A ênfase de Paulo sobre a mutualidade nessa questão demonstra o caráter santo e protetivo do casamento cristão. Os cônjuges não devem se ver como pessoas que simplesmente resolveram morar juntos no mesmo lugar para dividir uma cama e um espaço de convívio sem qualquer compromisso permanente. Você casou, querido, agora você tem um compromisso com seu marido e um compromisso com a sua esposa. Não são amigos para que, não, agora vamos dormir aqui, se deita, um vira para o lado, um vira para o outro. Negativo. Vai se privar? Sim, para orar. E por pouco tempo, tá bom? Eu vou fazer uma campanha de 30 dias. É muito tempo, irmão. Não faça isso, você vai prejudicar seu casamento. Faça um propósito com Deus por pouco tempo e depois una-se novamente com seu marido, com a sua esposa, e aí o casamento é um casamento correto, feliz e digno de um cristão temente a Deus. Então, casar ou viver solteiro é isso. Decisão a ser tomada, fidelidade conjugal e abstinência no casamento. Tá bom? Fale isso, comente isso, mostre isso para a sua classe e você vai ver como eles vão fitar os olhos em você e o assunto vai ser bom. Agora sim, estude, viu? Estude para que você não tire o foco da sua classe, para que eles não vá olhar, talvez a tua igreja não tenha divisão de classe, né? O assunto é tão gostoso da lição, que eles podem prestar atenção na outra classe, que o professor estudou mais, né? Está com a lição aqui na cabeça, não está lendo muito e está só colocando e eles vão. Então, estude, é a melhor coisa que você faz. Segundo ponto, os solteiros. Olha aí, classe de jovens agora. Solteiros, simplesmente solteiros. 1 Coríntios 7, 8, 9. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Aí Paulo já dá o exemplo dele para os solteiros. Vocês me conhecem, eu sou solteiro, vivo bem, não preciso de mulher, não sinto desejo por mulheres, vocês veem aí que eu faço a obra, viajam por todos os lugares, não tenho filhos, não tenho compromisso com nada. É melhor vocês estarem assim como eu. Fiquem assim como eu. Quer fazer a obra e fazer ela bem feita? Fique solteiro. Porém, aí aquela condição que eu falei. A forte ênfase sobre o casamento na maioria das igrejas evangélicas dá a impressão de que a condição de solteiro é indesejável e deve ser considerada uma infeliz situação temporária. Por essa razão, se é difícil permanecer solteiro no mundo de hoje, de modo geral, por vezes
pode ser ainda mais fácil em alguns meios cristãos. Ser solteiro não é problema na igreja. Antigamente era, porque era difícil consagrar, levar alguém ao ministério, ao diaconato, na Assembleia de Deus ou em outras igrejas, quando a pessoa é solteira. Era difícil. Hoje não. Hoje nós já temos pastores, pastoras, até mesmo aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, nós temos pastoras jovens, né, que são solteiras, foram consagradas, levadas ao ministério solteiras. Pastores que são solteiros também, né, que foram levados ao ministério, missionários que são solteiros, mas que demonstram um caráter, que demonstram a confiança, que sabem viver solteiros, que sabem conviver no meio do evangelho como solteiros, não dão lugar ao diabo, não dão lugar às coisas fúteis, não têm desejos carnais, enfim, se enquadram nas coisas que o ministério ou até mesmo Deus pede. Se enquadram naquilo que Paulo diz, fiquem como eu, solteiros. Eu sou exemplo para vocês, dizia Paulo. Aqui o autor da lição diz que há igrejas com ministérios cristãos voltado para solteiros que têm como objetivo ajudá-los a viver bem nessa condição, a viver bem na condição. Qual a condição? De solteiro. Mas não só que ele permaneça solteiro, mas que ele possa se achar, se encontrar. Ou seja, vai continuar solteiro ou ele acha alguém no meio dos solteiros que ele está envolvido lá, que é, vamos dizer assim, a parte que falta para que ele possa casar, né? Algo que pode acontecer na pessoa, na vida, nesse momento desse encontro de solteiros, né? Existe encontro de casais, existe muito encontro de casais na igreja, né? Existe encontro de jovens, mas raramente existe o encontro de solteiros, né? Vamos reunir os solteiros aqui para fazer alguma coisa, sei lá. Tem que ter alguém que tenha também esse tato para lidar com solteiros. Lembrando que a decisão de viver solteiro é encarada por Paulo como um dom dado por Deus, significa viver em celibato e consagrar-se esta área da vida a Deus. Viver solteiro, mas se relacionando sexualmente com alguém, tem outro nome, promiscuidade. Caso alguém não possua esse chamado, case-se, tá bom? Simplesmente solteiro. Você quer ficar solteiro? Glória a Deus. Não é pecado, não é errado ficar solteiro e trabalhar na obra. Agora, tenha consciência de que, para você ficar solteiro, você tem que ter dom de celibato. Não desejar mulher, não desejar homem, né? Porque hoje nós vivemos, a sociedade vive isso. O perigo antes era só o desejo de outra mulher. Agora, é homem que deseja homem, mulher deseja mulher, e assim vai. Então, tem que ter o dom do celibato de não desejar o sexo oposto ou mesmo sexo. Solteiro novamente. 1 Coríntios 7:8. Estamos falando de solteiros, hein? E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Ele volta a repetir aos solteiros que ficaram novamente. Quem são esses solteiros que ficaram novamente? Os que ficaram viúvos, né? Ou se divorciaram. Aquele que se divorcia, ele já teve uma experiência no casamento, ele pensa muito mesmo, se casa de novo. Mas também tem que ocorrer nele a ação do celibato. Porque se ele já provou e gostou, ele vai ter que casar de novo, porque ele não vai conseguir ficar solteiro. Agora, se ele consegue ficar solteiro, ótimo. É o conselho do apóstolo Paulo. Fiquem sozinhos, é melhor. Mas se você não consegue, case. Ministério para aqueles que já foram casados se concentra com frequência em ajudar as pessoas a lidar com a dor do divórcio ou da viuvez, visando prepará-los para a vida a sós ou para um novo relacionamento bem-sucedido. De acordo com o apóstolo,
Separados ou viúvos, enquanto permanecerem neste estado, devem canalizar suas energias para viver bem e servir a Deus. Talvez na sua classe tenha algum viúvo ou viúva. Aí você vai ter que falar e falar bem. Não fale do casamento ruim ou das brigas que tiveram, mas fale das coisas boas que viveram, né? Enquanto estiveram casados e enquanto o marido ou a mulher estava viva. Eu tenho amigas e amigos que ficaram viúvos ainda novos, né? E querem casar de novo, mas ainda não encontraram a pessoa certa, correta, não querem ficar solteiros, querem casar de novo. Os viúvos e viúvas, porém ainda a lembrança do marido que faleceu ainda está muito recente, apesar do tempo que já se passou, né? Então, se você tiver alguém, se conhece alguém e esse alguém está na sua classe, tome cuidado quando você for falar deste assunto, que a pessoa pode ficar emotiva, né? E talvez você não vá saber lidar com isso. Mas fale das coisas que passaram juntos, das obras que fizeram, as coisas boas. Talvez lá na classe mesmo tenha alguém que esteja já interessado e quem sabe ali vai se constituir um casamento ou elas consigam ou vivam as suas vidas na condição, como diz Paulo, em que elas estão, solteiras e viúvas, tá bom? Então, solteiros novamente é a condição do viúvo e daquele que se divorciou. Que não se casem. Conselho de Paulo. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte de sua mulher. Essa parte aqui já entra numa parte, num conselho pastoral que nós, pastores, passamos por uma grande, dificuldade para aconselhar. Porque a pessoa se divorcia e ela quer novamente ter uma vida, viver novamente. E aí fica naquele dilema e faz a obra, e Paulo aconselha que ela tente o reconciliar novamente. Ele estava aconselhando, eu quero lembrar vocês, ele estava aconselhando a igreja de Corinto, uma igreja romana, que vivia sob o jugo dos romanos. Ele estava aconselhando a igreja de Roma, e em várias partes da carta ele diz assim, não digo eu, mas o Senhor, e tem outras partes que ele diz que eu alcancei graça do Senhor e assim eu vos digo. Então tem coisas que ele, como pastor, analisando o que ele aprendeu com Cristo, ele aconselha as pessoas a fazerem o que é bom para elas e o que é bom para o Evangelho e seguir a Cristo, aquilo que não vai escandalizar as coisas de Deus. Quando ele diz assim, que não se casem, é aquele casamento. E isso agora eu vou tomar a parte de Paulo aqui, é um conselho do pastor André, que você analise essa viúva, ou esse que se divorciou, essa que se divorciou, e você veja como foi que aconteceu esse divórcio. O que aconteceu com esse divórcio? De que maneira foi feita? De que forma? Foi muitas brigas, foi traição, foi outra mulher, largou por outra família, e assim vai. São vários casos que tem que entrar em análise para que você possa dar um bom conselho a essa pessoa, né? Se você for dizer, olha, fique e não se misture, e, sei lá, é algo que a gente tem que pensar, analisar, orar, buscar em Deus como Paulo buscou, para que nós possamos aconselhar bem. Ele diz assim, se porém ela vier a se separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. O melhor conselho que nós temos para dar é que a pessoa volte a conviver com o seu cônjuge. Esse é o melhor conselho, né? Não é correto, como eu falei aqui, o casamento é até que a morte os separe. O melhor conselho é esse. Volte para sua esposa, volte para sua mulher, reconcilie, analise. Nós somos aqueles que carregamos o perdão, né? O perdão está conosco, eu posso perdoar, ela pode me perdoar, e aquele que perdoa,
deixa de fazer, alcança a misericórdia. Deus pode fazer com que o casamento volte a ser a mil maravilhas ou até melhor do que era antes. O primeiro conselho que nós temos para dar é esse: reconciliação. Volte correndo para o seu marido, volte correndo para a sua esposa. Agora, existem casos que é impossível a reconciliação, tanto por parte do marido quanto por parte da esposa. Aí fica algo difícil para ser resolvido e aí precisa de muita acompanhamento pastoral, muito aconselhamento pastoral, oração, conversando com ambas as partes para ver se há um entendimento. Ele diz assim, o autor: permanecer solteiro deve ser entendido como uma exortação para que os cônjuges, uma vez separados, se reconciliem. Os que chamam de Senhor aquele que reconciliou o mundo consigo devem buscar a reconciliação. Então, reconciliação é a primeira tomada de qualquer pastor que se diz pastor. Não chega, não, deixe, vai lá, não, vai, separa, casa, não. Reconcilie. O que aconteceu? Ele tem outra mulher, descobri que tem outra família. Aí, então bora conversar. Você ama ele ainda? Você ama ela? Eu amo, eu quero voltar, mas está difícil perdoar. Opa, está difícil perdoar, mas ela falou da palavra mágica, perdão. Então, há uma esperança. Então, vamos analisar essa parte da reconciliação. É uma parte difícil para qualquer pastor, né? Você, se for pastor aí, que já aconselhou casais, já aconselhei vários casais nessa situação. Alguns voltaram, se reconciliaram, estão fazendo a obra até hoje, mas outros não teve jeito. Fiquei triste, orei ao Senhor, mas Deus fez conforme a vontade dEle e estão aí com as suas vidas, fazendo a obra de Deus. E quem sou eu para dizer ou negar que eles não podem ou não devem fazer a obra do Senhor? Os casados, meu Deus, glória a Jesus. Vamos falar sobre julgo desigual, vamos voltar a falar sobre o divórcio e o novo casamento. É uma parte também que a gente tem uma dificuldade. Quando eu falo a gente, falo de pastor. Eu não sei você, talvez você seja um pastor que sabe desenrolar legal, né? É um pastor abençoado por Deus, mas tem muita gente, muitos pastores que têm dificuldade para falar sobre casa, divorcia, casa de novo, eu vou fazer o casamento, na minha igreja eu não faço casamento de divorciado, vou fazer... Não, é algo que a gente precisa de muita graça de Deus. E quando você estiver lecionando na sua classe, eu sei que você tem já o seu conceito sobre isso. Você tem o seu conceito, todo mundo tem o conceito de casar, divorciar e casar de novo. Pense bem que no meio da sua classe pode ter alguém nessas condições. Eu sempre enfatizo isso para você. Tem alguém nessa condição de divorciado, casado, né? Está pensando em divorciar, está com problema no casamento, está com uma dificuldade no casamento, com filhos, com a esposa. Tem algum problema que você não sabe, mas você vai descobrir na lição desse domingo, quando você estiver falando sobre casamento, solteiro, divórcio, né, viuvez. É algo que você vai ter que, por isso que eu digo, tem que estudar, pesquisar. Uma pesquisa assim por cima, não aprofunde muito, porque senão você vai sujar a água. Já viu o rio quando passa? A água é bem limpa, você tem que beber a água aqui em cima. Ó. Se você for mexer na água lá de baixo, sobe toda a sujeira, até que a água volte novamente a ficar limpinha. Demora, né? E nessa demora você vai perder uma vida preciosa de Jesus. Glória a Deus. Jugo desigual, 1 Coríntios capítulo 7, verso 12 e 14. Ao mais digo eu, aqui ó, ao mais digo eu, não Senhor, aqui já é o conselho dele, Paulo, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. É simples,
um jugo. O jugo era algo de madeira que colocavam dois animais para que eles andassem sempre juntos, trabalhassem juntos, não pesassem nem para um nem para outro. Então eles caminhavam juntos. Então o jugo desigual em um casamento é quando existem pessoas que não caminham juntos, não falam a mesma coisa, não dizem a mesma palavra, não têm a mesma religião, né? Isso é um jugo desigual. Porém, Paulo aconselha dizendo que se a mulher ou homem aceita que você venha para a igreja, participe dos cultos, ande nos caminhos do Senhor, mesmo o jugo tá desigual, ele diz assim, ó, não deixe essa mulher, não deixe esse homem, porque os seus filhos vão aprender coisas e você vai santificar também o seu marido. Porém, se a pessoa não concorda, aí Paulo já diz, olha, você não vai ficar sofrendo, né? Também você não sabe se você vai conseguir salvar essa pessoa ou não. Aí Paulo já diz, você não vai ficar no sofrimento, deixe ele, deixe ela. Esse é o conselho de Paulo, é como ele diz, digo eu, não o Senhor. É o conselho de Paulo para as pessoas que estão vivendo esse jugo desigual. Você está sofrendo há muito tempo, teu marido é espancador, minha irmã, meu irmão, conselho de Paulo e o meu. Agora eu assumo esse negócio aí. Deixe esse camarada, deixe essa mulher. Não está concordando, não está vivendo corretamente com você, você vive sendo espancado. Ah, mas eu vou para o céu. Não é assim que funciona. Não é assim, desse jeito. É um jugo pesado demais. Você não sabe se você vai salvar ele. Entendeu? Você não sabe se você vai salvar ela. Né? Ah, eu amo demais. Então aguente. Se você ama, aí o amor, capítulo 13 de Paulo, nós vamos estudar ainda essa lição. Você vai ver que o amor suporta tudo, mas é um conselho de Paulo. Conselho de Jesus, até que a morte separe. É assim que é o conselho de Jesus. Conselho de Paulo, ela ou ele deixa você estar na obra, não separe. Não deixa, separe. Esse é o conselho de Paulo, não de Jesus. Geralmente, a desigualdade entre um e outro é comparada a um objeto denominado jugo, foi o que eu falei agora. O último parágrafo diz assim, à medida que o cristão permanecer fiel em sua adoração e devoção a Cristo, o poder de Deus operará por meio do cristão para trazer as bênçãos da presença divina ao seu lar. O foco do ensino de Paulo continua a apontar para a capacitação concedida pelo Espírito e para o testemunho da presença renovadora de Cristo que o cristão trará ao seu lar, principalmente sobre seus filhos. Agora tem um detalhe muito grande, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus, ele entrar na tua casa, no teu lar, e o teu lar está com todo esse jugo aí, todo esse conflito, e o Espírito Santo de Deus mudar toda essa história, meu irmão, minha irmã, esquece os conselhos que eu dei, esquece o conselho de Paulo e recebe aí o conselho e a ação do Espírito Santo de Deus, que é o melhor que nós temos, como Isaías disse, agindo Deus, quem impedirá? Né? Se Deus agir dentro de um casamento que já está indo por água abaixo, ninguém pode impedir. O diabo não vai impedir, amigos não vão impedir, filhos não vão impedir, parentes não vão impedir. Deus vai dar vitória sobre esse jugo desigual. Aleluia. Divórcio. Estamos falando sobre os casados. 1 Coríntios 7, 15 e 27. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Aleluia. O objetivo de Paulo não é criar uma nova lei cristã adequada a todas as situações imagináveis, mas fornecer orientação teológica e pastoral acerca de como os cristãos podem e precisam permanecer voltados para a imitação de Cristo em situações diversas e difíceis. Preocupado com a preservação do lar cristão, ele institui
seus leitores, ou instrui, a sujeição mútua e a reconciliação. Novamente vem aqui, ó. Você está casado, irmão? Continue casado. Não se divorcie. Não procure coisas para o teu casamento para que venha a deixar seu casamento. Lembre que você, quando quis casar, ninguém forçou você ao casamento. E você foi avisado ou você viu que o casamento tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem as suas brigas, mas o final de tudo é o bom relacionamento com seu cônjuge. Você precisa ter um bom relacionamento com ele, com ela. Precisa conversar, né? O casamento, eu falo sempre quando realizo cerimônias, que as pessoas casam para ser feliz. E não é isso, o casamento não é isso. Você não tem que casar para ser feliz. Você é feliz e vai casar para ser mais feliz ainda. Né? Agora vai dividir uma felicidade com outra pessoa. E essa pessoa, ela vai ser teu companheiro, tua companheira, para a vida inteira. Vai ter muitas dificuldades que vocês dois juntos vão passar juntos. Não vai ter, não, o problema é teu, o problema... Não, os problemas serão do casal. Então, juntos vão vencer, juntos vão vencer. Vou fazer 22 anos de casado, já passei por muita coisa, né? Já estive a ponto de divórcio, mas eu aprendi com Cristo e nesta carta do capítulo 7 de Paulo aos Coríntios, que eu preciso continuar com a minha esposa, primeiro porque eu a amo, eu amo a Deus, amo a ela e amo a minha família. Pense nisso. Por isso que Paulo diz assim, ó, reconcilie, volte, não deixe, né? Não deixe o diabo vencer, não deixe o diabo bater palmas com o seu divórcio. Não é bom, não é legal. Tente novamente, volte a namorar novamente. Às vezes a pessoa casada, ela para de namorar, acha que só era aquele tempo lá que namoravam. Não. O namoro é para a eternidade, né? Sempre, se você levava flores, continue. Se você levava para jantar, continue levar para lanche, para lanchar, continue levar para o lanche. Faça o que você fazia quando namorava com ela, com ele. Continue. Não é bom divorciar. Glória a Deus. Segundo Jesus, a permissão de divórcio era uma exceção dada por Moisés por causa da dureza do coração humano. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mateus capítulo 19, versos 7 e 8. Em outras palavras, quanto ao casamento, ser fiel ao seu dom significa manter-se casado ou manter-se celibatário, se esse for o seu dom. Qualquer coisa fora disso tem suas consequências. Nós sabemos que o divórcio, se você tiver filhos, é terrível. Seu filho, que já é apegado a você, o marido, o pai, a mãe, é terrível. Traz uma consequência muito grande, né? Até porque nós somos o exemplo para os nossos filhos. O nosso casamento vai mostrar para os nossos filhos se eles querem casar ou não, se eles querem constituir uma família ou não. Se eles virem que o nosso casamento, se nós nos relacionamos bem, eles vão querer, com certeza, ter uma família assim como eles têm a deles. Agora, se o nosso casamento for aquela coisa terrível e até vir a separar, eles nem vão chegar a casar. E vai passar por um distúrbio tão grande que a sua família, a nossa família, a vossa família, vai ser, como diz aqui o autor, vai ter uma consequência terrível. Então, aos casados, não pode divorciar, não se divorcie, procure a reconciliação, procure algo, converse, tente. Se você se divorciou, está aí, volte com a sua esposa, volte com o seu marido, converse com ele, marque um encontro,
tente voltar. Ah, já tem uma outra pessoa aí. Não, calma. Espere mais um pouco. Espere mais um pouquinho. Deixa Deus agir dentro do teu casamento, dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro dos teus filhos. Espere mais um pouco. Não tome decisões precipitadas, né? Não faça isso. Deus vai honrar o seu casamento quando você honrar a Deus dizendo: não vou me divorciar, vou superar tudo isso. Glória a Deus. Novo casamento. 1 Coríntios 39, 40 do capítulo 7. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ele aconselha, somente no Senhor, ou seja, case com cristãos, irmão. Tem irmãs, pessoas, irmãos também, que viveram uma vida com uma irmã santa e Deus leva, Deus recolhe, vai embora. Parece que o irmão estava preso, que a irmã estava presa, que começa a fazer coisas que a gente não acredita que essa pessoa vai fazer. E ainda diz assim: não, agora eu tenho que viver a minha vida. Como? Será que não estava vivendo a vida com a irmã, com o irmão? Quer ter de novo uma vida? Procure casar com pessoas da mesma religião, que segue, que faz o mesmo que você faz. Não procure em outro lugar. Não procure lá fora, não. Tem pessoas dentro da igreja que estão orando a Deus, pedindo ao Senhor alguém para dividir um pouquinho do chibé, um pouquinho do açaí. Está pedindo a Deus para alguém para dividir as contas, né? Para ajudar. Então, acalme o seu coração. Não diga: eu preciso viver de novo. Não, viva, mas no Senhor. Divórcio e novo casamento é contemplado neste texto como exceção e não como regra. Somente quando inevitável a reconciliação e a restauração do casamento são possíveis mesmo depois do divórcio e devem ser buscadas em lugar de um novo casamento. Vou repetir de novo. Divorciou, a primeira coisa que você tem que fazer é reconciliar. Não deu para reconciliar, você tentou de todas, de várias maneiras. Minha irmã, meu irmão, não consegue viver sozinho? Case de novo, mas procure casar no Senhor. Procure alguém da igreja e, melhor, da sua igreja. Porque você vai longe, aí vai desfalcar o pastor da igreja, que você vai embora. Vai desfalcar aqui o que você está fazendo aqui, até auxiliando, ajudando o pastor. Então, tem tanta gente aqui, é só você procurar. Dá uma pesquisada aí que você vai encontrar. Não adianta, não, na minha igreja não tem ninguém. Tem, irmão, tem sim. É só você olhar direitinho. Nos últimos versículos do capítulo 7, Paulo expõe sua preocupação com as viúvas e viúvos e acrescenta que o vínculo matrimonial perdura enquanto ambos os cônjuges estiverem vivos. Em caso de morte de algum deles, essa união é dissolvida e o cônjuge vivo fica livre para viver solteiro ou casar com quem quiser. Viúvo, quiser casar, pode casar. Divorciado, ele vai primeiro procurar reconciliação, tentou de várias formas, de várias maneiras, não conseguiu, aí vai lá, se aconselha com o pastor da tua igreja, pede um conselho, deixa ele te aconselhar, e você, pastor, dá um conselho bom, não mate a sua ovelha, não estrangule ela, porque senão você vai perder uma alma preciosa para Jesus. Ela só quer um conselho, ela só quer uma direção, ela só quer um norte. O norte quem vai dar é você, pastor. É você, pastora. É você, né? Agora chega lá para aconselhar com você, não, você vai ficar assim até o final da sua vida, porque a Bíblia, porque Paulo, porque... Aí que vai acontecer? A pessoa, a ovelha, como não tem o dom de ficar solteiro, ela vai para o mundo, porque a igreja não vai querer ela vai para o mundo. É a história de alguém comparando que foi para a igreja e esqueceu de desligar o celular, e o celular, na hora do culto, na hora da pregação, o celular estava com volume bem alto, tocou, o irmão ficou, a pessoa não era evangélica, ficou bem sem graça, né, tentando desligar, não conseguia, e
a mulher dele esculhambou ele, as irmãs olharam torto para ele, né? Ficaram, né, assim dizendo, porque você quer igreja, a pregação, e ele ficou bem triste com aquilo. Acabou o culto, ele foi embora, foi para um bar, num domingo desses, e no bar ele estava tomando uma cerveja, sem querer ele derrubou o copo da cerveja, a cerveja caiu no balcão, sujou, molhou tudo. Olha a diferença, o dono do bar, o garçom, chegou, limpou o que ele sujou, disse assim, não se preocupe, isso acontece com qualquer um, você quer mais uma cerveja, eu vou buscar para você, fique à vontade, aqui todos são amigos. E ele olhou assim e notou a diferença. Sabe quantas vezes ele voltou naquele bar? Todos os domingos. Sabe quantas vezes ele voltou naquela igreja? Nunca mais, nunca mais. É assim que quando alguém vai buscar um conselho com um pastor, com alguém, se você der um bom conselho, vai sempre voltar. Se você der um mau conselho, não vai voltar mais. Aprenda isso. Quando a gente vai aconselhar alguém que está nessa situação, ele está querendo só o norte. O que eu faço? O que eu faço? Eu caso de novo? Mas sou divorciado. Me aconselha, pastor. Me mostra na Bíblia. Me diga alguma coisa. Mostre para ele. Diga para ele. Diga para ela o que deve ser feito. E ela e ele vai tomar a decisão correta. E você não vai perder a alma para Cristo. A nossa aplicação pessoal nos diz assim: a igreja deve apoiar a condição de solteiro como honrada e produtiva para Deus, assim como apoia o casamento promovendo iguais iniciativas e oportunidades a ambos os casos. Querido, não julgue nem o casado e nem o solteiro, nem a viúva e nem o divorciado. Ambos são importantes para Deus e para a obra do Senhor. Para cada um tem um conselho, para cada um tem uma direção. Todos fazem parte desta obra do Evangelho, esta obra que vai nos levar para o céu. Que você possa ter uma excelente aula, professor, que você possa ter um excelente estudo nesse domingo, para você aprender mais e mais da Palavra de Deus. 1 Coríntios, nós estamos estudando essa revista abençoada. Saiba de uma coisa, eu estou aprendendo muito mais, assim como eu tenho certeza que você e toda a sua igreja também está aprendendo mais e mais com Deus e com esse professor lindão aí, que todos os domingos está na classe, se dedica durante a semana para estudar, está sempre aqui vendo os nossos vídeos na EBD Inovadora. Dá um joinha para nós, acesse o nosso link, compartilhe, que a gente possa crescer mais e mais. Contamos com a sua ajuda, que Deus abençoe. Eu quero orar por você e já encerrar a minha participação agradecendo a Deus, pastor Paulo e a todos os pastores e a todos vocês que fazem parte da EBD Inovadora. Senhor, eu te dou louvores, rendo graças por toda essas pessoas, irmãos meus, irmãos minha, que estão aí, Senhor, do outro lado, que vão estudar, estão estudando, que vão promover um grande mover de conhecimento da Tua Palavra no domingo, estão promovendo todos os domingos, Senhor. Nos abençoa, nos guarda e nos protege. Tudo isso eu peço a Ti, Senhor, e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, e Deus abençoe. Amém.